Tiago, então faz a mensagem, a prece de abertura, por favor. Vou desligar o meu áudio. Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer a leitura da mensagem do livro Pão Nosso. Vou abrir aqui aleatoriamente. Vamos lá. É a mensagem de número 75, Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Está em Paulo. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas nesse mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo de terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres nas pautas das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas. Porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, a nossa mensagem de hoje é um convite para que a gente pare de reclamar, pare de murmurar, entenda que a gente está aqui com um propósito e que as coisas acontecem conforme o nosso merecimento, conforme as nossas atitudes. E quando a gente olha o outro, de fato, é ruim conviver com uma pessoa negacionista, assim, né? Que tudo está ruim, tudo reclama, nada está bom o suficiente, mas esse convite não é para que a gente olhe o outro, esse convite é para que a gente olhe a nós mesmos, né? A nossa percepção de mundo, o que a gente está absorvendo das situações e das pessoas que a gente convive, qual o nosso olhar para as situações, como que a gente está conseguindo melhorar o ambiente em que a gente está, os nossos dias, os nossos pensamentos, a nossa energia, porque a gente já sabe que energia é algo que contagia o ambiente em que a gente está. Então, as mensagens de autorreflexão são exatamente com esse propósito, né? Da gente se colocar ali em evidência, no sentido de que o melhoramento vem de nós, e não necessariamente ficar avaliando os outros. Mas se a gente está num ambiente em que o outro está com esse perfil, que a gente possa criar ali estratégias para que a gente não traga para a gente essa energia, né? A energia da murmuração, da reclamação, porque a gente sabe que só reclamar o tempo inteiro não vai fazer a gente sair de lugar nenhum. Se a situação está ruim, a gente precisa buscar opções para que ela se torne, pelo menos, menos pior, como a gente diz, né? Então, é isso. Que a gente possa se preparar para a prece, fechando os nossos olhos e agradecendo. Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos encarnados, agradecer a oportunidade de acordarmos em nossos lares ou nos lares dos nossos familiares e aproveitando para pedir a bênção em todas as casas que participam do nosso evangelho, as casas dos nossos familiares, que o Senhor, através da espiritualidade de luz, possa nos proteger, nos conduzir, auxiliando também os irmãos que nesse momento despertaram em hospitais, em prisões, em lugares onde a guerra é uma realidade diária, que a espiritualidade de luz, com seu manto protetor, possa inundar os corações de energia de amor, para que a gente, enquanto humanidade, evolua, se melhore. Agradecemos, Senhor, o pão de cada dia, o nosso trabalho, os nossos desafios, que a gente já entendeu que eles vêm para que a gente se torne pessoas melhores. E com a oração do Pai Nosso, vamos iniciar o nosso estudo do dia. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que as vibrações amorosas de Nosso Senhor possam envolver todos os lares, aqui já sintonizados com o Evangelho deste domingo. Então, meus queridos e minhas queridas, a página do Evangelho para refletirmos hoje é do capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar do seu pai, o filho da sua mãe, a filha da sua sogra e da nora, e as pessoas terão por inimigos os da sua casa. Isto está em Mateus. E em seguida, Lucas vai dizer assim, também ainda continuando, vim lançar fogo à terra, e que desejarei então que se encendei. Devo ser batizado de um batismo muito ávido, e sinto para que ele aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não. Não, asseguro-vos, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se estiverem 5 pessoas em uma casa, serão divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão contra o filho contra o pai, a mãe contra sua filha, e a filha contra sua mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 e 53. Parece contraditório, né? Quando, ao primeiro olhar, nós lemos aqui em Lucas e em Mateus, porque Jesus não escreveu nada, né? Foram os próprios companheiros que estavam com ele, que escreveram ali após o seu retorno. Parece contraditório, a princípio, quando a gente ouve isso aqui. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas foi o próprio Cristo quem realmente disse isso. E só um ser, na evolução do Cristo, poderia ter toda essa visão ampla de todo o contexto do teu evangelho. Jesus sabia que o seu evangelho, ele não seria um evangelho de paz. Por quê? Porque a paz do Cristo é uma paz duradoura, não é uma paz aparente. E para nós conseguirmos essa paz duradoura, nós vamos vivenciar muitas vezes situações que vai nos trazer os conflitos interiores. Nós vamos precisar da espada para cortar, vamos dizer assim, esse homem velho que ainda está em nós, que ainda insiste em permanecer. Um homem voltado ao orgulho, aos abusos de todas as formas, ao egoísmo, à vaidade excessiva, ao poderio. E aí vai. Então, nós temos ainda esses defeitos em nós. E o Senhor sabia que para a gente trazer o evangelho para o nosso íntimo, ele vai provocar em nós, no nosso interior, uma revolução. E aí nós vamos o quê? Estar em contradição. Todos aqueles que querem realmente, uma mudança íntima, que não seja aparente, porque se for aparente, você vai estar em contradição o tempo inteiro com aquilo que você fala, com aquilo que você prega, se não está relacionado a uma vivência interior.
Então, nós, melhor dizendo, vamos estar em contradição com aquilo que a gente fala, daquilo que realmente a gente vivencia. Então, o mestre, ele tinha essa visão ampla. Nós estamos situados em uma sociedade, vivemos em um clã familiar, onde todos ali são espíritos que trazem a sua própria bagagem interior, que trazem as suas verdades, e nós não vamos estar ali, vamos dizer assim, lidando com essa diversidade de forma tranquila, todo mundo ali em paz. Ainda não vamos estar vivendo desta forma, não é? Então, para a gente se colocar, para a gente ser autêntico, a gente vai estar nessa divisão com aqueles que estão conosco. E aí a espiritualidade nos chama o tempo inteiro a atenção nossa a esse cuidado primeiro conosco, né? Quando Danda, ela coloca aqui na primeira mensagem a questão das lamúrias, a questão dos queixumes, né? De pessoas que vivem se alimentam dessa energia negativa, mas que o ideal não é a gente estar o tempo inteiro ali falando, mas fulano, olha como que você está negativo, olha, porque muitas vezes a pessoa ela ainda nem percebeu. Então, o ideal é que, através da exemplificação nossa, a gente possa mostrar esse sentimento de gratidão, né? Gratidão pelo dia, gratidão por ter despertado, gratidão pela reencarnação, gratidão pela sua saúde, que é algo interior, que a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não, meu amor, você pode continuar. Então, tá bom. Qualquer coisa pode, tá? Tá. E aí nós vamos iniciar aqui, já no item 11, perguntando assim, será que foi realmente Jesus a personificação da mansidão e da bondade? Ele que não cessou de prescrever o amor ao próximo, quem afirmou, não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai dele? Não estariam essas palavras em contradição flagrante com o seu ensino? Não seria blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi certamente ele quem as pronunciou, e testemunham sua alta sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não expressa exatamente seu pensamento, o que ocasionou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras tenderiam a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e discórdias. Consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não poderia se contradizer. E aí, gente, a gente vê em várias passagens do Cristo, a gente pode trazer, por exemplo, o momento da prisão dele, em que todos ficam sobressaltados, os discípulos correm, se escondem, porque eles tinham medo também de serem presos, e o olhar do Cristo era o mesmo. Ainda hoje, há mais de 2000 anos, o olhar de Jesus para nós é: acalmem os vossos corações, acalmem. As turbulências, elas chegam para todos, mas o diferencial é como é que nós estamos naquele momento de turbulência. Como é que nós encaramos aquela situação? E como é que a gente vai sair dela depois, não é? Gente, eu vou só abrir aqui para o Luke sair, só um minutinho. Só um minutinho. Fala aí, Rafinha, alguma coisinha. Pronto, já retornei aqui. E assim, o que é importante? As turbulências vêm,
né? Quem aqui não já passou, quando a gente até brinca, a gente fala assim, meu Deus do céu, cadê esse verão que parece que não sai desse inverno, meu pai? Quantos aqui não já passou por isso, né? São aqueles invernos que se alongam, que para alguns são muito dolorosos. Então, quando o Senhor nos traz esse olhar de paz, de serenidade, ainda hoje Ele está nos pedindo para a gente, mesmo em meio à dificuldade, o inverno rigoroso, a gente buscar trazer a primavera nos nossos corações, a esperança nos nossos corações. Porque não é, eu estou vivendo o inverno. Gente, isso chega para todos nós. O grande diferencial é como é que você está passando por mais esta estação e como é que você vai sair dela. Porque muitas vezes você sai depois, inclusive com doenças físicas, com perturbações mentais. Então, assim, dá a impressão que a gente não tirou o aprendizado como a gente deveria. Por quê? Se nós somatizamos no nosso corpo físico aquelas emoções e depois nós saímos daquilo mais doentes, mais enfermos, então nós não entendemos ainda a proposta. Nós não entendemos. Jesus quer renovação moral de todos nós. Renovação, restauração interior. Não é que ele quer que a gente fique em conflito, não. Só que se a gente não vai por um caminho, às vezes a vida está nos mostrando ali, mas a gente não quer ver. Quantos de nós, muitas vezes, está claro ali para a gente, mas a gente não quer ver aquilo. Não, eu não quero ver dessa forma. Está tudo certo, é um direito de cada um. Mas vai chegar um momento que nós seremos obrigados, vamos dizer assim, a olhar de novo. E a gente vai olhar de novo e muitas vezes a gente vai ter uma vivência para que a gente possa trazer essa transformação, porque aquele ciclo ele só vai parar de se repetir quando a gente aprender. Não tem outro caminho, gente. Se nós estamos matriculados, mais uma vez, na Terra para esse aprendizado, se a gente já entende que todas as situações elas têm um cunho pedagógico, então, se a gente não aprendeu, em algum momento ela vai voltar novamente, não é? Mas não é que, porque você está sendo punido. Não, não é nada disso. E tem outro olhar. A gente vai passando pelas situações, vai gerando aprendizado em nós e vai gerando também um fortalecimento espiritual. E aí, quando ela volta, muitas vezes nós já damos um retorno diferente. A gente para assim e fala, nossa, de novo isso? Não, mas agora eu já tenho condição, por exemplo, de olhar de forma diferente, de dar aquele perdão que antes eu não consegui. E, mais uma vez, a gente fala, o perdão, gente, não é para o outro, não. É para nós, para a nossa paz interior, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Porque senão a gente não renova, a gente fica ali, preso naquela situação. E como todos nós vamos precisar avançar, todos nós vamos precisar avançar, aí vem aquele turbilhão de coisas que a gente acha que a gente não sai daquele inverno. Mas são situações providenciais para gerar em nós um amadurecimento. Está dando para entender, gente, o que eu estou falando? Então, são essas situações que a gente vivencia. Por exemplo, nós estamos agora aqui na Terra vivenciando a transição planetária, né? Esse período de transição. Como se tivesse, assim, limpando mesmo. E a gente vai lidar com muitas situações ainda. Muitas vezes, situações assim, você fala assim, meu Deus, mas o que aconteceu com essa família? Que aparentemente parecia tudo bem, mas era aparentemente. Então, as situações que elas estiverem assim, guardadas, embaixo do tapete, elas vão vir à tona para gerar essa melhoria em todos os envolvidos.
em todos os que estão ali. Então, é para gerar sempre um aprendizado. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisinha? Posso continuar? Posso continuar? Então, vamos lá. Toda ideia nova, vocês podem observar, todo trabalho, toda instituição, que ela quer sair da mesmice, que ela quer fazer um trabalho novo, ela lida com N situações. Né? Por quê? Porque a maioria prefere ir pelaquela mesmice, gente. Se a gente for trazer isso para nós hoje, que a gente tem que trazer para a gente, né? Para a religião que nós estamos, para a casa que a gente está. Por exemplo, se a gente for trazer para a doutrina, nós estamos percebendo que as pessoas, cada vez mais, elas estão chegando nas casas muito doentes. Doentes emocionalmente. Cada vez mais a gente está lidando com isso. Então, nós, enquanto trabalhadores daquela instituição, a gente tem que pensar, esse tratamento que a gente realiza aqui está surtindo um efeito? Gente, eu acho que se a gente fizer assim, se a gente colocar mais um dia da semana, eu acho que a gente vai conseguir ajudar melhor. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A gente tem que gerar em nós aquele pensamento. Será que a gente está conseguindo ajudar realmente aquele que está chegando? Será que as nossas palestras, a forma como está sendo dita, falada, o evangelho, será que está fazendo com que aquele que vem em busca desse acalento, desse consolo, desse acolhimento, esteja fazendo sentido ali para ele? Ou será que a gente está fazendo as nossas palestras só para os trabalhadores, por exemplo? Só para aqueles que já entendem a doutrina? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Tudo isso a gente tem que pensar, porque se a pessoa chegou à sua casa, ela chegou levada por uma situação. E muitas vezes a espiritualidade faz um trabalho enorme para levar aquela pessoa lá. Aí a pessoa chega da instituição, ela assiste a palestra, ela sai naquela noite, aquela tarde ou noite, a hora que for, e muitas vezes ela não recebe um acolhimento. Ela não recebe um bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É a primeira vez que você veio. Como é que você ficou sabendo da nossa casa? E assim você vai se aproximando daquela pessoa. Olha, durante a semana a gente tem essa atividade que é online, a gente tem essa atividade que é presencial. Você não gostaria de deixar o seu contato para a gente mandar o link? Quantos corações amigos chegaram aqui nesse evangelho online a partir de uma pessoa que divulgou aquele link? Né? Olha, eu posso divulgar com fulana de tal, Adriana, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rita, no Rio de Janeiro, através de uma colega aqui, né, de Porto, amiga. Posso mandar? Pode, claro. Aí outro em Belo Horizonte, eu posso mandar para fulano, aí outro em Itabuna, em Ilhéus, e assim a gente vai compartilhando. Porque o evangelho de Jesus é para a gente compartilhar com o maior número de corações mesmo. Para que... Pode falar, meu amor. Desculpa, meu amor. Vou fechar aqui um pouquinho. Bom dia. Eu frequentava, né, uma outra casa, né, que até Val sabe disso, mas só que ela falou, Adriana, o verdadeiro evangelho não é onde você está, né, porque lá eles têm um tratamento de reiki, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, então lota muito, Lu, lota muito, né, eu fiz reiki 1 até o 4, eu fiz, né, só que quando foi essa semana, eu até dei um pulo lá, né, porque assim, estou buscando no decorrer mais cedo, porque o Rio está de uma forma que todo mundo sabe. Aí, só que entrou num estudo, né, sobre o perdão dentro da casa espírita. E tem umas 2 pessoas que precisaram da minha ajuda, eu ergui a minha mão, ajudei, a pessoa pagou, mas do nada a pessoa não tinha que falar comigo. E isso, assim, ficou em sigilo só entre eu e as 2 pessoas. Aí eu expus, mas não expus quem foi. Mas as pessoas que se dizem líder da casa, né,
Ontem teve o estudo, né? Porque tem o estudo e ele é online. Tipo assim, a pessoa não estava no dia na casa, mas eles devem ter deduzido quem deve ser. Conclusão, eu me senti mal porque desce uma espiritualidade em duas pessoas que são de dentro da casa, né? São um vovô e uma vovó, né? Aí eu peguei e falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que o meu limite ali já deu. Não vou mais. Porque eu não me senti bem, porque assim, eu falei de uma forma, de um perdão, e a pessoa não se dirige a mim. Aí eu falei, será que eu agi errado? E ali os médios da casa receberam um esporro, né? E eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Vou chegar até a cada um pedir desculpa? Ou vou ter que voltar lá, participar e chamar, né? Saber o que está acontecendo? Mas, tipo assim, eu acho que nada É, aconteceu. Espero que não, né? Pode falar. Adriana, ouça o seu coração, minha irmã. Faça uma prece, se ligue à espiritualidade. A espiritualidade, amiga, ela prima sempre pelo entendimento, né? Pela harmonia do grupo. Porque se ali entre o grupo, nos trabalhadores do grupo há divergências, a gente abre campo, né? Para uma influenciação maior, inferior, poder atuar ali. Então, Sim. muitas vezes, uma conversa Verdade. fraterna, né? Uma escuta, ajuda muito aqueles que estão envolvidos naquela situação. Mas ore, peça o amparo da espiritualidade amiga, ore, inclusive, por essas pessoas, né? Porque quando a gente ora, quando a gente vibra pelo outro, que naquele momento tem alguma rusga conosco, a gente já cria ali já vai amenizando ali aquela energia, tá bom, minha irmã? Então vamos continuar aqui. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma existe que se instale sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior, mais interesse fere, né? Quanto mais você busca ali aquela renovação, quanto mais você busca trazer os leais princípios da doutrina, do evangelho, aí a gente acaba muitas vezes ali criando alguma situação para aqueles que preferem continuar. Ou então que acham que assim, a minha casa é perfeita. Gente, não existe casa espírita nenhuma perfeita, nem igreja, nem templo. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Só vai haver perfeição nos trabalhos, nas atividades, quando nós formos, e ainda falta um caminho muito longo para a gente. Então, a gente lida com os equívocos, são normais, entendeu? Porque não tem perfeito ali ainda. Então, assim, para a gente buscar trazer essa compreensão, esse entendimento, e tudo que é novo, como o Evangelho diz aqui, toda ideia nova, ela traz ali uma situação, né? Se notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém se alarma e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade, mas se verdadeira, se repousa sobre sólida base, se vislumbrado um futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas, de que representa perigo para eles e para a ordem das coisas. Outra coisa que eu queria colocar aqui, gente, é que eu não sei os outros colegas aqui, né, em outras casas espíritas, mas nós estamos o tempo inteiro na mediúnica recebendo muito alertas. Que a espiritualidade, né, os nossos irmãos que muitas vezes trazem situações de outras oportunidades conosco, que não nos veem como nós estamos agora, buscando cada um aqui a sua transformação, numa luta danada, muitos deles nos veem lá atrás, naquele momento em que nós traímos, naquele momento em que nós abandonamos, naquele momento em que nós ferimos, naquele momento em que nós, ao invés de proteger, nós deixamos ir.
Muitos de nós nos veem como a gente estava lá atrás. E as influências inferiores, elas estão cada vez mais atuantes, seja conosco, seja com entes da nossa família. Então, a gente precisa estar cada vez mais, gente, neste processo de orai e vigiai, porque elas chegam sutilmente. Às vezes, uma influência vem tão sutil que você não percebe. É uma fala, é uma situação que mexe com a sua emoção, que você não queria que fosse daquele jeito, mas foi. Porque você não deram atenção pelaquela sua ideia, pelo que você falou. Tudo isso é sorrateiro, é sutil. E vem para mexer aqui, ó, com a gente. Aí a gente fica se alimentando daquilo ali. Mas está dentro da gente, né? A gente ainda não falou com ninguém. Às vezes é um mosquitinho assim que a gente vai alimentando, tá vendo? Aí, ó, que eu falei, porque não deu atenção. Porque se fosse outra, dava. Aí a gente vai só inchando aquilo ali, ó, dentro da gente. Quando a gente pensa que não, aquilo que era assim está desse tamanho na nossa cabeça. Aí a gente já se permite, muitas vezes, até uma influência no campo mental, no campo das emoções. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito alerta. Por que eu estou sentindo isso? Não, mas por que veio esse pensamento agora aqui para mim? Que eu não estava assim. Aí, ó, é o momento da gente orar, é o momento da gente pegar aqui uma página, um caminho, verdade e vida, um Vinha de Luz, um livro de Salmos, né? Não importa. O livro que você tem na sua casa, a Bíblia, leia. Tente refletir sobre aquilo, porque quando a gente faz isso, a gente já desliga a tomada mental daquilo que a gente estava sendo influenciada, entendeu? Então, é uma técnica. Aquilo está o tempo inteiro, você muda o foco. Não, vou pegar um livro, vou ler, vou meditar sobre isso aqui agora, porque aí você tira sua mente daquilo ali e concentra em algo positivo. Faz uma prece. Fez a prece, você já acionou o espírito amigo que te auxilia, que auxilia a sua família, que auxilia no trabalho que você realiza. E quando eu digo trabalho, gente, desde que traga um foco de ajuda, independe de você estar numa casa espírita ou não. É como você realiza aquele trabalho. Se no seu trabalho, seja na escola, seja no hospital, seja numa farmácia, seja no mercado, você é aquela pessoa que leva a luz para aquele ambiente, você também vai ser atacada, porque você está querendo fazer a diferença ali. O seu bom dia não é aquele bom dia maquinal, é aquele bom dia que você olha no olho e você diz, bom dia. E o outro que passa ali, às vezes, fica até espantado, falou, ai, mas ela nem me conhece. Então, são pequenas diferenças que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e que a gente vai mudando aqui, ó, a nossa frequência. Porque nós estamos o tempo todo mergulhados em energia, gente. Tudo isso aqui é energia. Energia do outro que emite, energia minha, e elas ficam impregnadas no ambiente. Se o pensamento for bacana, for elevado, né, for sempre desejando bem, mas a gente não consegue o tempo inteiro estar nessa frequência elevada, exatamente, porque a gente lida com muitas influenciações e a gente acaba baixando a nossa vibração. Quando a gente baixa a nossa vibração, a gente baixa a nossa imunidade física e espiritual, a gente se permite abrir campo, muitas vezes, para uma influência, para alimentar algo que o outro fez, que, no fundo, a gente não concorda, a gente não falou, mas a gente não concorda. Então, a gente vai alimentando situações dentro da gente. Então, quando a gente está nesse processo de orar e vigiar, a gente está atento ali, ó. Atento aos pensamentos, atento às emoções. E quando a gente está atento, a gente vai saber. É fácil a gente saber quando a gente está com essa atenção. Porque você vai saber, nossa, mas eu tive que o fulano de tal, meu Deus, acho que ela não está bem. Aí você já faz uma prece, pede para a espiritualidade amparar, mas não quer dizer que você tenha que absorver do outro, o que é do outro. Eu sempre gosto de falar assim, nós já temos as nossas próprias situações, meu povo, para a gente lidar, que não é pouca. Então, assim, as situações é do outro. A gente não tem que trazer para a gente, a nível de emoção, a nível de influenciação interior, não. A gente pode ajudar, claro, deve, mas se a gente ainda não tem condição
da gente participar de determinadas situações de conversa, sem deixar que aquela energia venha para nós, então você precisa se fortalecer mais. Ok? Então vamos lá. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pelas bases. É o item 13. Os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, supondo matar a ideia, né? Mata o Cristo, mata a ideia, acabou, tira esse negócio daqui, esse evangelho, tira essa conversa, que acabou, vamos matar, acaba. Só que não foi assim, né? Ele foi tão grande, os seus ensinamentos foram tão maravilhosos que dividiu a história, antes dele e depois dele. E nós vamos ainda ficar muito tempo, até o dia que a gente consiga internalizar tudo isso aqui dentro da gente. Né? Aí sim, aí a nossa vida realmente será uma vida transformada. Mas enquanto a gente não traz, né? A gente vai lendo, a gente vai explicando, a gente vai estudando, e é assim para todos nós. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Então, tudo aquilo nesse momento agora que não for verdadeiro, que for falso, vai ruir, gente. Vai ruir. Isso está ligado a muitas coisas, trabalhos, instituições, vai ruir. Porque é o momento de firmar o que é verdadeiro. Não dá mais para a gente continuar com a venda nos olhos, já passou. E o que é que a gente entende? Quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda a doutrina, quando a gente estuda o evangelho, ninguém vai mais nos dizer assim, não, tem que ser assim. E a gente vai encarar aquilo, porque a gente não sabe, tudo que a gente não sabe, a gente acha que é uma verdade, né? Do outro. E o ideal é a gente estudar e tirar nossas próprias conclusões. É para isso que nós temos inteligência, é para isso que nós pensamos. Então, a doutrina, ela é muito esclarecedora, e o objetivo é que traga realmente esclarecimento para os espíritos. Não tem intenção nenhuma que fiquemos com a venda nos olhos, que ocultemos a verdade como fomos lá atrás, que só os líderes religiosos tinham acesso a determinados ensinamentos, os seus fiéis não poderiam ter. Então, já passou isso, já passou essa fase. Hoje a gente tem que saber por que eu estou aqui, qual o objetivo, né, de eu estar nesse local, o que é que eu estou fazendo aqui, eu posso dar mais de mim aqui? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer sempre. E que a gente esteja bem, porque a proposta é que a gente esteja bem. Que aquilo traga significado para as nossas vidas. E a partir desse significado, nós possamos modificar o roteiro das nossas vidas. Porque todos nós podemos, e é só nós que podemos. Né? Às vezes o outro chega e quer que você diga para ele o que é que ele tem que fazer. Gente, a gente fala assim, olha, a espiritualidade orienta dessa forma, o espiritismo orienta desta forma, mas as decisões competem a cada um. Se a pessoa quer avançar ou se ela quer continuar naquele ciclo ali, ó, de dor, de sofrimento, de dificuldade, de queixumes, de lamúrias, de doenças que não saem daquilo. Então, essa escolha, esse novo olhar é de cada um. A pessoa, ela precisa reconhecer, né? O que é que eu preciso modificar aqui para me sair dessa situação? Se a minha busca, se o meu resultado, se o que eu faço, melhor dizendo, se o que eu estou fazendo não modificou em nada, eu não vou ter novos resultados. Para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes, se inovar, né? Como a gente ouve. Então, vamos lá. Pessoal, qualquer coisa pode falar, tá, gente? A gente tem que correr agora para do horário. Me perdi aqui, tá? Mas eu vou me contar, então eu vou voltar. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pelas bases os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então, imolaram-no, portanto, supondo matar a ideia, matando a pessoa. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu, pois está de acordo com os desígnios de Deus.
e, nascida de uma obscura vila da Judéia, foi plantar seu estandarte na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais veementes, daqueles que maior interesse cultivavam em combatê-la, porque subvertia as crenças seculares, às quais muitos se apegavam bem mais por interesse do que por convicção. Então, é isso que a gente está vendo agora, né? Terríveis lutas aguardavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia sempre se expandiu e triunfou, porque, como verdade, sobrepujava suas antecessoras. E aí, a gente pode, por exemplo, trazer aqui, que a gente já está aqui em 9h46, o quanto deve ter sido difícil, né, para o nosso irmão Chico, que já trazia a sensibilidade mediúnica desde os seus 5 anos de idade, onde ele vivia em um ambiente que não tinha o conhecimento ainda desse campo espiritual. Não se conhecia a doutrina espírita ainda. Foi taxado por muitos como doido, como doente, como endemoniado, até que, né, a sua irmã, ela tem um processo de loucura, na época, designado como uma loucura, que foram procurar médicos e ninguém trazia ali um resultado para ela a nível de cura, a nível de equilíbrio. Depois de muito buscar, então, seus pais, sabendo que na fazenda Maquiné morava um casal, Carmen Perácio com seu esposo, que já eram espíritas há muitos anos, e esse casal, então, vem à casa de Chico, promove ali um culto do evangelho, porque antigamente, gente, o espiritismo, ele acontecia muito dentro das casas. Eu não sei se alguém aqui vivenciou. Eu vivenciei durante alguns anos as reuniões que aconteciam dentro da casa, uma única médium que psicografava, que atendia espírito, obsessores, e a gente também não tinha muito conhecimento, mas a gente ficava, o que a gente aprendeu que ela falava para a gente era, na hora que o espírito se manifestar aqui, se ele vier mais violento, vocês orem, façam essa corrente. A gente nem entendia nada de corrente magnética, mas a gente tinha aquela coisa da oração que a gente trazia da própria Igreja Católica, né? Quantos de nós aqui não trouxe da própria igreja os momentos de oração? Então, a gente segurava ali uns nas mãos dos outros e nós vibrávamos e orávamos ali. Ela, às vezes, o espírito afastava, ela própria lhe doutrinava, e assim foi. Então, essas reuniões aconteciam nas casas, eram as reuniões caseiras, era comum. A partir do momento que os centros espíritas foram fundados, quando eu participava, por exemplo, dessa reunião, o barraquinho aqui do Porto da Paz já existia, só que eu não conhecia. Quando eu vim conhecer o barraquinho do Porto da Paz, aí eu voltei na reunião. E aí, então, eu expliquei para ela que eu queria fazer os cursos da casa, que eu queria conhecer a doutrina. E até convidei, né? Mas aí ela não quis. Depois ela acabou encerrando com a reunião, porque ela veio conversar comigo, que ela disse que as pessoas iam para a reunião simplesmente voltadas pelo seu próprio interesse pessoal. Então, elas queriam um emprego para o filho, então elas queriam isso para ela. Era algo voltado somente ao material. E quando aquilo não acontecia, elas acabavam cobrando daquela médium, né? Mas está vendo aí, eu trouxe isso, eu pedi. E ela foi ficando cada vez mais com esse sentimento que as pessoas não estavam ali buscando uma melhoria interior, porque só muda, a nossa vida só muda a partir de nós, não é assim que a gente aprende? Essa mulher hoje ela não mora mais aqui, mas eu sou muito grata a ela, porque eu aprendi muito naquelas reuniões, muito naquelas reuniões. Então é isso. Então a gente imagina para aquela época como foi difícil para um Chico, né? Passava na rua, as pessoas xingavam. Eurípedes Bassanufo, por exemplo, as pessoas passavam na procissão e apedrejavam a sua porta e a sua janela. Então hoje a gente não precisa passar mais por nada disso. Hoje está voltada ao quê? A vivência do Evangelho de Jesus, a nossa transformação. Pessoal, nós já estamos no horário. Essa é a nossa leitura de hoje.
que possa nos fortalecer durante a semana, que a gente possa entender que toda mudança, todo ciclo que se renova, antes ela traz essas turbulências, mas com o objetivo de trazer para nós sempre um esclarecimento e uma melhoria interior. Aqui, entre os corações amigos, alguém quer fazer a nossa prece, magnetizar a nossa água? Fale agora, meu povo, aproveite a oportunidade. Se ninguém se colocar, então eu vou fazer. Ninguém aqui se colocou para fazer a prece? Posso fazer, Deb? Ah, maravilha, Rita. Vou fechar meu áudio, tá bom, minha linda? Bom. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por nos termos reunido em teu nome e ouvirmos as tuas palavras, Senhor, através do estudo que foi feito. Que elas possam reverberar em nossos corações e possamos, Senhor, colocar em prática na nossa vida de relação, na nossa casa espírita, Senhor, na casa que frequentamos, que nos recebe, com nossos familiares. Mas queremos te rogar por aqueles irmãos, como foi dito, que têm ainda algo contra nós. Que eles possam nos enxergar, Senhor, como somos agora. E que provavelmente, Senhor, não faríamos o que fizemos. Que eles nos olhem com ternura e com piedade. E que possamos olhar para eles também da mesma forma. Temos tanto a te agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo. Fluidifica, Senhor, as nossas águas, o nosso corpo também, porque ele também tem água, e que possamos, Senhor, nesta semana que se inicia, dar testemunho do que aprendemos contigo. Muito obrigado, Senhor, pelas graças que recebemos. Graças a Deus. Obrigada, Rita. Obrigada. Que assim seja. Minhas irmãs queridas, que tenhamos assim uma semana muito abençoada, de muitas alegrias, de muito amparo, que possamos estar nessa conexão linda e frequente com essa espiritualidade que não nos desampara em nenhum momento. Estão sempre a nos amparar, a nos assistir, a nos fortalecer, a dar os livramentos àqueles que podem, que muitas vezes a gente sequer percebe. Então, que o Senhor nos abençoe sempre. Um beijo, coração